Amigos do Sport Center, nesta sexta-feira aqui no CT teve entrevista coletiva de Oscar. O time está se preparando para decidir uma vaga na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. E Oscar falou logo de cara sobre a rivalidade entre os dois vizinhos. É uma rivalidade histórica, uma rivalidade recente e até uma rivalidade momentânea. A escolha do Allianz Parque e o jogo sendo na segunda-feira para definir este finalista do Paulistão 2025. Eu conheço muito bem a rivalidade, sou São Paulino, então sempre acompanhava mesmo de longe. Mas é isso, a gente espera que essa rivalidade, essa inimizade que tem um clube com o outro, fica só fora de campo e que em campo ali que vence o melhor. O jogador São Paulino também falou sobre outros dois assuntos. A pressão em cima de Zubeldia, e ele reconhece que isto aconteceu durante a fase classificatória, quando o time ficou 5 partidas sem vencer, e sobre a ameaça de torcedores do Palmeiras em invadir o gramado, caso o São Paulo marque um gol e comemore chutando a bandeirinha de escanteio. É lógico, quando você fica igual a gente ficou 5 jogos sem vencer, normalmente em um time grande você tem uma pressão. E depois, nos últimos 3 jogos aí, a gente se ajeitou. Eu acho que a gente chega muito melhor preparado do que a gente estava uns 4, 5 jogos atrás. Quando você faz um gol, cada um comemora do seu jeito. Acho que a gente tem que, lógico que tem que ter respeito pelos adversários. Caso alguém de São Paulo comemora do jeito que gosta, eu acho que tem que respeitar, lógico, a outra equipe, e isso aí tem que ficar fora de campo. Acho que isso aí não pode afetar nada em campo. O time de Zubeldia faz mais 2 trabalhos aqui no CT, nesse sábado e domingo. 2 jogadores que foram liberados pelo departamento médico e que devem ir para banco são Juan Tressol, de zagueiro, e Luiz Gustavo, que se contundiu na pré-temporada nos Estados Unidos. Obrigado, Xará. E tá lá no espn.com.br o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, enviou ofício aos 4 clubes semifinalistas para que sejam respeitados os símbolos de cada uma das equipes. Ou seja, o Oscar falou sobre o tema, né? Um pedido para evitar a polêmica comemoração chutando a bandeirinha ou pisando nos escudos que algumas equipes também têm na beira do campo. A gente já sabe, né? Existe aquela lei, a gente brinca chamando de Lei Luciano, que é cartão amarelo para quem chuta a bandeirinha do coleguinha. Para o time, seja com 2 zagueiros ou com 3, que é a formação que ele vem utilizando, que ele utilizou na última partida, e sem o quarteto ofensivo. É o que a gente dá para esperar do São Paulo nessa semi? Um São Paulo sem Luciano como titular, Luciano no banco e o trio ofensivo, é isso? A tendência é essa. É um São Paulo que vai defensivo e vai jogar explorando o contra-ataque. O Oscar, nessa entrevista, falou da dificuldade que tem realmente com um jogo que muda muito para ele no sintético. O Lucas já tinha falado sobre essa questão, mas o Lucas já tem um pouco mais de rodagem, tempo e até mesmo de ter jogado no próprio Allianz Parque. E é um São Paulo que vai tentar fazer o que já fez em outras ocasiões, buscar a classificação. Em Copa do Brasil já teve essa possibilidade, inclusive em Campeonato Paulista também, eliminando nos pênaltis. Então o São Paulo vai fechadinho, vai priorizando a zaga, que é o grande problema do Zubeldia nesse começo de temporada, de ajustar a defesa e sair explorando a saída de bola. O Alisson está muito bem, o Marcos Antônio é um jogador que faz muito bem essa coisa de rodar a bola e puxar a transição, apostar na velocidade do Lucas e apostar num Oscar sendo o jogador que ativa o time. Vira um 3-4-2-1. Quando volta, faz ou linha de 4 ou linha de 5, mas é 3-4-2-1. Lucas e Oscar, os criativos, atrás do Caleri. Só um detalhe sobre o sintético, eu não sou advogado do sintético, acho que tem que ter uma discussão séria, sóbria, sobre o padrão do Campeonato Brasileiro nos próximos 3 anos. O São Paulo jogou no gramado natural do Allianz Parque 9 vezes. Não ganhou nenhuma, empatou uma e perdeu 8. O São Paulo jogou 13 vezes no gramado sintético do Allianz Parque. Ganhou 4, empatou 4 e perdeu 5. O retrospecto do São Paulo no Allianz Parque, e não é por causa da qualidade do gramado, é por causa da circunstância do clube.
o retrospecto do São Paulo no Allianz Parque é muito pior no gramado natural do que no gramado sintético. Mas PVC, eu acho que assim, eu entendo os números, mas eu acho que é muito uma opinião do jogador. Não, claro que sim. Eu acho que assim, a questão é assim, o Lucas acha que muda o jogo. Sim. Eles são os protagonistas do campo. Até aí tudo bem. É que eu acho que fica uma coisa muito chata. Clubista. Tá muito clubista. Claro, concordo com você. Quem olha o lado verde da coisa acha que, nossa, qualquer coisa vira assim. A ponto de chegar e falar em comentários assim, tipo, o Pablo Maia se machucou lá no estádio do São Bernardo, então é culpa do sintético. O gramado não estava. Eu acho que se a gente entrar nesse negócio, fica uma loucura. E vai ter que jogar lá. Acho que ele tem que respeitar a opinião do Lucas, do Oscar, e tudo bem. Sim, eu respeito a opinião do Lucas muito. Menos quando ele diz que prefere jogar no natural ruim do que no sintético bom. Aí, desculpa. Essa discussão aí eu discordo veementemente. Eu acho que a opinião dos jogadores tem que ser ouvida. E o meu ponto já foi muito claramente dito aqui. Você precisa dar 2 anos para tirar o sintético e definir o padrão. Você precisa de prazo e padrão. São as 2 palavras-chave. Não é só prazo, é prazo para tirar o sintético e padrão do novo gramado. Para que todos tenham a mesma milimetragem e a mesma capacidade de circulação da bola. Então não é para você... Esse é o ponto central. Sim. Agora, não vou dizer que é melhor jogar num gramado esburacado de Tocantinópolis do que no gramado... o ideal é um gramado natural, bem conservado, bom, isso é que é bom. Só estou dizendo pelo seguinte, a questão do sintético no Allianz Parque, isso não, como eu fiz questão de dizer, não é pela condição do gramado, é pela condição do clube em cada época. Mas o número é esse. O São Paulo jogou 9 vezes no gramado natural do Allianz Parque, não ganhou nenhuma, empatou 1 e perdeu 8. Jogou 13 vezes no gramado sintético do Allianz Parque, ganhou 4, empatou 4 e perdeu 5. E o São Paulo vem sendo uma pedra no sapato do Abel Ferreira, independentemente do gramado. Alicia, essa formação, né, com um trio ofensivo, sem o Luciano, com 3 zagueiros, é a melhor para encarar o Palmeiras no Allianz Parque? As 2 equipes, nenhuma delas brilhou aí nessa primeira fase de Campeonato Paulista. O São Paulo passou pelo Novo Horizontino com dificuldades. O Palmeiras quase não se classificou para a fase mata-mata do Paulistão, mas agora deixou chegar. O Palmeiras tem o mando, joga em casa. É a melhor forma do São Paulo se precaver e tentar passar de fase, né? Passando pelo Palmeiras jogando fora de casa? Pois é, o Zubeldia está tentando corrigir um problema que ele teve na reta final do Campeonato Paulista, né? O São Paulo teve um começo muito bom e uma segunda metade muito ruim, com uma sequência horrível, tomando 3 gols do Velo Clube, tomando gols de times que tinham uma das piores campanhas do campeonato. Então ele tem um problema defensivo muito grande. Eu acho que o Luciano faz muita falta. O Luciano é um jogador muito leve, é um jogador que joga pelos 2 lados do campo. Ele transita ali dentro do quarteto de uma maneira que eu acho que faz falta quando ele não está em campo. Mas, sem dúvida, tem sido muito difícil proteger o time defensivamente com o quarteto em campo, ainda mais agora com a ausência do Pablo Maia, que, como bem disse o Hernan, se machucou no gramado natural do 1º de maio no estádio do São Bernardo. Então, essa ausência é muito sentida pelo São Paulo, não tem um jogador à altura, né? Daí o São Paulo ter tentado ir ao mercado para poder suprir essa ausência. Então, eu vejo o Zubeldia meio tentando lidar com o que ele tem. O São Paulo tem um elenco curto, né? Perdeu quase 20 jogadores, contratou 4, então não tem muito de onde tirar. E eu acho que do ponto de vista criativo, de velocidade, o time perde muito sem o Luciano. Mas não é, obviamente, contra um adversário forte como o Palmeiras, e agora ainda mais reforçado com a chegada do Vitor Roque, ele tem uma preocupação defensiva, vai jogar na casa do adversário, não pode se abrir e correr o risco de tomar um gol cedo. Não acho que o São Paulo funcione muito bem nessa formação, como eu disse, mas acho que dentro da limitação do elenco com que o Zubeldia precisa lidar, talvez seja a melhor alternativa. Eu quero só deixar um pitaco aqui sobre o gramado, que eu acho que é só um pouco, acaba ficando um pouco chato, como disse o Hernan, essa discussão, para além do fato dela ser clubista, é que parece que é uma coisa nova, né? Parece que o Palmeiras instalou ontem o gramado sintético, né? Tem esse movimento, e de novo, não vimos essa mesma quantidade de atletas se pronunciar sobre o caso
do Luigi, como se pronunciaram sobre a questão da grama sintética, e fica uma coisa assim, toda vez que o São Paulo vai jogar, ela vai reclamar toda vez, porque o jogo fica diferente. Assim, não é uma novidade, né? São Paulo já jogou lá diversas vezes, já ganhou, já perdeu, e não vai ganhar ou perder por causa do gramado sintético. Então, acho que também assim, é um assunto que já deu, a menos que a gente estiver falando especificamente sobre uma mudança de que leve 2 anos, que leve o tempo que for. Mas toda vez que o Palmeiras for enfrentar o São Paulo, trazer o assunto do gramado sintético, eu acho um pouco over, acho um pouco demais. Não acho que vai ganhar ou perder por causa disso. E o Palmeiras conta com uma arma a mais para essa partida da semifinal, que é Vitor Roque, que chegou e foi apresentado hoje. Vamos ouvir Vitor Roque. O São Paulo treinou na manhã desta sexta-feira, se preparando para o clássico da segunda-feira, que vai decidir uma vaga na final do Campeonato Paulista 2025, o jogo contra o Palmeiras, na casa da equipe alviverde. O meia Oscar deu uma entrevista coletiva, falou sobre vários assuntos. Abriu a entrevista falando sobre o caso de racismo envolvendo o jogador Luigi do Palmeiras na Copa Libertadores Sub-20, jogo que aconteceu contra o Cerro Porteño lá no Paraguai. A gente também está dando esse apoio, que isso aí que vem acontecendo já no futebol sul-americano, que é crime, e a gente espera que as pessoas que fazem isso sejam punidas. Então, a gente fica triste com o que aconteceu com ele, então a gente espera que alguma coisa possa acontecer com as pessoas que fizeram esse ato de racismo. Outros assuntos polêmicos entraram em pauta nessa entrevista coletiva do meia Oscar, antes do clássico contra o Palmeiras. O assunto grama sintética, e ele falou sobre isso. É a primeira vez que eu tô começando a jogar no gramado sintético. Na Europa não jogava, na China não tinha, então... e estou vendo que os jogadores estão sofrendo. Acho que os 2 jogos que teve no gramado sintético, esse contra a Portuguesa e contra o Palmeiras, eu acabei não jogando muito, então eu vi que os companheiros, o próprio Alisson, que sofreu com o tornozelo dele. Então a gente espera ter gramado, também ter um gramado melhor. Quer polêmica? Tem mais uma. O meia Oscar também falou sobre esse duelo contra o Palmeiras na segunda-feira, 21h35. Até vendo o ponto do torcedor, jogar no sábado e no domingo é melhor, é mais gostoso, né? Mas a gente é mais acostumado. Mas a gente está preparado também, é uma decisão que a diretoria, a federação, cabe a eles decidir isso aí. A gente tem que estar preparado para jogar no sábado, domingo, segunda, a gente está preparado. Eu fiz uma pergunta para o jogador do São Paulo na entrevista coletiva sobre o esquema tático que o Luiz Ubeldia pode usar para esse jogo contra o Palmeiras. Será no esquema 4-2-3-1 ou no 3-5-2, que acabou dando alguns resultados nas últimas rodadas do Campeonato Paulista? Primeiro falando do 3-5-2, da maneira que a equipe está jogando, principalmente nos últimos jogos, a equipe não perdeu e sofreu muito pouco deu muita pouca chance para outra equipe. Então, a gente também estava esperando fazer isso no 4-4-2, no 4-2-3-1, e a gente não estava conseguindo. Então, a gente tem 2 esquemas que jogam muito bem. A gente fez grandes jogos também no 4-2-3-1 e fez bons jogos no 3-5-2. Então, é importante ter essa variação também. Um outro assunto que o Oscar abordou foi com relação ao desempenho do São Paulo em 2025 em clássicos estaduais. Vamos ouvir mais uma vez. Clássico não tem como saber como vai ser o jogo, então a gente tem que se preparar bastante, porque principalmente quando é mata-mata, a gente sabe que é decidido nos detalhes, então a gente está trabalhando bastante para fazer uma boa semifinal. O São Paulo volta a campo neste sábado pela manhã, às 9h30 da manhã. Treino também no domingo, no mesmo horário. E na segunda-feira, valendo vaga na final do Paulistão 2025. Esse jogo importante, fora de casa contra o Palmeiras, 21h35. Então é isso aí, galera. Para você que é São Paulo de coração e chegou até aqui, se inscreve no canal. Deixa seu like aí para estar fortalecendo o nosso canal do São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí nos seus preparativos aí para enfrentar o Palmeiras, né? Vai efetuar mais um treino hoje aí. E o Zubeldia com o seu dilema, né? Com o seu quebra-cabeça. 3-4-3, 5-2-3 ou 4-4-2 com quarteto. Como é que o Zubeldia vai entrar? Confesso para vocês que eu não sei. Se eu tivesse que chutar, falaria que ele vai optar por um time sem o Oscar como armador.
e com Ferreirinha e Lucas e até o Caleri, ou então até o próprio André Silva, Lucas e Caleri, deixando o Lucas ali no meio responsável por municiar ali o próprio Caleri e o próprio André Silva. Muito por conta da dinâmica do jogo no gramado sintético. Ah, ele tá errado em fazer isso? Não, porque ele vai optar por um time mais físico. E eu venho aqui falando no decorrer da semana que eu, no lugar do Zubeldia, eu entraria com Lucas Ferreirinha e Caleri lá na frente. E deixaria ali Marcos Antônio e Alisson ali, fazendo a dupla de volante e espetando ali o próprio Ferreirinha e o próprio Lucas. E ainda temos as descidas dos dois laterais, e Cedric e o Enzo Dias, que podem ajudar ali no ataque ali, na passagem dele pelas laterais ali. O Ferreirinha pode ir mais para o meio e o Lucas também pode ir mais para o meio, ou até fazendo uma dobradinha ali com os dois ali na laterais. É importante o São Paulo ter contra-ataque, porque esse jogo é um jogo que o Palmeiras vai tentar sufocar o São Paulo. O São Paulo tem que ter saída. Todo time, quando joga dentro de casa, ele faz uma pressão inicial ali. E dentro dessa pressão inicial, o São Paulo tem que armar bons contra-ataques. Com quem? Com caras de velocidade. Ferreirinha e o próprio Lucas. Para quê? Para dar aquele susto. Ou quem sabe até fazer um gol e fazer o time de casa recuar e falar: opa, vamos segurar. Porque se o Palmeiras fazer a pressão inicial e o São Paulo não assustar, não responder, aí o jogo fica um pouco a mercê para nós. Então o São Paulo tem que ir lá para jogar também e tem que ir lá nos contra-ataques e assustar o Palmeiras e trazer essa vitória para nós aí, né, galera? Eu acredito muito na classificação. Vai ser um jogo difícil para ambas as partes. Para ambas as partes. Se o Palmeiras ganhar, não vai ganhar fácil. Se o São Paulo ganhar, também acredito que não vai ganhar fácil. Porém, acredito eu numa vitória do São Paulo lá dentro. Uma vitória. Placar magro aí. 2-0, 2-1 ou 1-0. 2-1 ou 1-0. Acho que não passa disso. Jogo duro. Jogo duro. Depende muito da escalação do Zubeldia. Galera, então é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!